Olá, seja bem-vindo. Vamos conhecer aí algumas abordagens práticas sobre o processo de negociação. Primeiro, eu quero abordar com você as 6 habilidades básicas da negociação. 1. A preparação. Em qualquer negociação, você deve se preparar em 3 áreas. A primeira é para si mesmo. A segunda área é para outra pessoa com a qual você negocia. E a terceira é para o mercado. Vamos ver cada uma delas de forma mais específica. Primeiro, preparar-se para uma negociação significa saber quem você é e o que você quer. Ou seja, com a preparação adequada, você vai aumentar a sua segurança e também o seu desempenho durante a negociação. Conheça aqui os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Por exemplo, você é um bom ouvinte? Ou costuma ignorar o que as outras pessoas têm a dizer? Aqui você deve pensar, porque se você é um bom ouvinte, você tem um ponto forte, mas se não é, você tem um ponto fraco. Isso quer dizer que às vezes no processo de negociação, e principalmente organizacional ou no setor público, é frequente às vezes utilizar mais de uma pessoa para o processo, porque uma supre a deficiência da outra. Às vezes uma é melhor para falar, mas a outra é melhor para ouvir. É claro que se você não tiver esse recurso de ter mais de uma pessoa auxiliando um processo de negociação, então procure trabalhar mais os seus pontos fracos, para que eles não transpareçam durante o processo da negociação. Um ponto fraco pode colocar toda uma negociação por água abaixo, e não é isso que nós queremos quando entramos no processo de negociação. O segundo ponto é que você deve se preparar também para outra pessoa com a qual você negocia. Quando você souber com quem se sentará à mesa de negociação, procure descobrir mais sobre essa pessoa. Busque informações, conhecer o outro nesse caso. Ele vai poder ajudar aí a construir uma afinidade entre você e ela. E esse é um ponto crucial, porque quando você gera uma afinidade, isso cria um laço. Esse laço faz com que essa pessoa possa se sentir mais à vontade, mais confortável com você, não é? Então, uma vez que você sabe o perfil da outra pessoa, isso também vai deixar você mais confortável e tranquilo durante a negociação. O terceiro ponto é que você deve se preparar também para o mercado. Pesquise o seu segmento de negócio. Você deve saber tudo sobre ele. Se vai fazer negócio em uma área que não lhe é familiar, pesquise sobre ela. Segundo ponto, estabeleça metas e limites. A única maneira de alcançar algo sem ser preciso contar com a sorte é quando você estabelece metas. Ou seja, se você vai ingressar em uma negociação com uma lista adequada de coisas que você quer atingir, provavelmente será mais fácil conseguir atingir aquilo que você busca. Ou seja, é a maneira mais fácil de manter os seus objetivos em mente. E você pode, inclusive, escrever esses objetivos, porque isso vai facilitar a memorização. Sempre faça, então, essa pergunta: o que eu pretendo com essa negociação? Exponha tudo claramente quando você responder essa pergunta e anote. Estabeleça também limites, porque não basta estabelecer só metas. Você precisa estabelecer também os limites nos quais a negociação irá ocorrer. Porque se não fizer isso, as outras partes poderão tirar o máximo proveito de você. E em algum momento você irá perceber que cedeu demais. Então, imponha limites, prepare esses limites antes. A terceira habilidade que você precisa trabalhar é ouvir. Ou seja, aprender a ouvir é uma das habilidades mais importantes a ser desenvolvida ao negociar. Ouça tudo com muita atenção durante uma reunião de negociação. Obtenha o máximo de informações possíveis e assim você terá uma negociação de sucesso. Aliás, vou deixar aí para você algumas dicas. Primeiro, sempre espere encontrar algo positivo na outra pessoa, porque assim você poderá encontrar os pontos de afinidade, não é? Faça uma pequena pausa. Por exemplo, quando você começa a conversar com as pessoas, aliás, quando você vê algumas pessoas, você pode não ter uma boa impressão, uma primeira boa impressão. Mas quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a descobrir que tem afinidades, tem coisas que você gosta, que ela gosta, não é? E isso vai gerando certos laços de amizade. Então, por isso, sempre considere que o outro tem sempre um lado positivo. Segundo,
Conte até 3 antes de responder a qualquer pergunta. Por quê? Para que isso esteja claro na sua mente. Quando respondemos de imediato, às vezes não pensamos corretamente naquilo que estamos respondendo. Então, geralmente, antes de responder, conte na sua mente até 3, para que você dê um pequeno espaço para poder, vamos dizer assim, aprofundar a sua resposta. Tenha cuidado, porque se experimentar algum problema de comunicação durante o processo de negociação, é provável que você ou a outra pessoa não esteja ouvindo. Então, não tenha medo de fazer perguntas e nunca, mas nunca interrompa alguém que está tentando responder uma pergunta que você fez. A quarta habilidade é que, num processo de negociação, nós precisamos ser claros. Ou seja, você precisa se certificar de que suas ações, linguagem corporal, o tom de voz e palavras estão enviando a mesma mensagem. Em algum momento, pense na seguinte pergunta: eu estou sendo realmente claro no que eu estou dizendo? E quinto, aliás, é um ponto que você já conhece. Aperte o botão de pause, porque ele irá permitir um momento de reflexão. Nunca deixe que na negociação as suas emoções controlem as suas ações. Às vezes, é melhor tomar um ar e retomar a negociação de forma mais tranquila. A sexta habilidade é que um bom negociador, ele sabe fechar um acordo. O encerramento da negociação é o auge de um processo de negociação. Lembre-se, um bom negociador é normalmente aquele indivíduo que ajuda o outro a entender todos os pontos positivos de sua proposta e fornece à outra pessoa as ferramentas e argumentos necessários à venda da proposta para quem quer que seja. Então aqui está o grande segredo. As 3 maneiras de encerrar uma negociação com sucesso você vai aprender agora. A primeira é: pergunte. A segunda, pergunte. E a terceira, pergunte mais uma vez. Pergunte se a sua parte concorda com os termos atuais. Se você tem dificuldade de fazer perguntas com relação a compromisso que você quer fechar, procure melhorar esse ponto. Ser capaz de declarar claramente as suas necessidades ajuda em todas as negociações e também em todas as outras fases da vida. Vamos entender então como fazer boas perguntas. A base para fazer boas perguntas, primeiro, é saber o que você quer obter. Ou seja, planeje suas perguntas com antecedência. Prepare o que vai perguntar. Aliás, vale a pena esboçar aqui uma sequência de perguntas. Segundo, pergunte com um propósito. Saiba qual é o seu objetivo e vá atrás dele. Terceiro, adapte sua pergunta ao seu ouvinte. Se o ouvinte for um fazendeiro, use exemplos de agricultura. Se for o seu filho, faça referência às áreas que para ele são familiares. E quarto, procure fazer mais perguntas específicas. Geralmente, esse tipo de pergunta fará você passar das informações mais superficiais da negociação para ir direto ao ponto. E é o que nós queremos, chegar a um bom fechamento. Quinto, faça perguntas curtas e claras. Seja simples ao perguntar. Todas as perguntas não podem ser complexas. Elas são apenas uma maneira de levar as pessoas a dizerem o que você quer saber. E sexto, ouça as respostas às suas perguntas. Porque quando nós ouvimos, nós podemos então elaborar de uma forma mais construída a nossa próxima pergunta. E uma pergunta leva a outra. Sétimo, já falamos sobre isso, não interrompa. Deixe a outra pessoa responder a pergunta. E um ponto crucial no processo de negociação, que nós acabamos de abordar, que é uma das habilidades que você precisa ter, que é a clareza na negociação, então vai aí algumas dicas. Primeiro, para ser claro, prepare o clima, o ambiente. Assegure-se de que está no local que contribui para que você preste atenção a todos os detalhes. Segundo, mostre o cenário, ou seja, descreva quais são os objetivos da sua negociação. As pessoas precisam entender que elas se enquadram nos seus objetivos. Terceiro, descreva as etapas da tarefa. Para não esquecer, escreva uma lista, conforme você fala, porque esse esforço vai aumentar aí a probabilidade de fixar as etapas.
Quarto, mencione também para a pessoa quais são os recursos que você tem disponíveis. Os recursos incluem aqui qualquer pessoa que já concluiu uma tarefa antes ou mesmo uma atividade realizada por sua organização que deu certo. E quinto, promova perguntas. Já falamos bastante sobre isso. O sexto ponto, faça com que a outra parte realize um resumo. É preciso ter habilidade, então, para conduzir o processo. Pois se não, ou seja, se você quiser levar a outra parte para fazer um resumo sobre o que está negociando, você poderá ser mal entendido. Então, prepare-se para essa pergunta. 7. Entre em acordo, ou seja, feche o acordo sobre datas, quantidades, tempo, qualidade e custos. Assim você irá aumentar grandemente as chances de que a outra parte cumprirá o que ficou acordado. Finalizamos aqui, mas lembre-se, as negociações, elas acontecem todos os dias, na família, nos negócios, na gestão pública e no ambiente de trabalho. Obrigado por sua atenção.